O fim da Guerra Fria trouxe uma nova ordem global e o surgimento da globalização. O mundo se aproximou com a internet, a derrubada de barreiras comerciais, o surgimento de empresas transnacionais e o mercado livre. 2020 viu a maior disrupção dessa ordem. A China, sob Xi Jinping, exportou o vírus de Wuhan e paralisou o mundo. A pandemia expôs as deficiências dos sistemas globais e quão comprometidos eles estão. A pandemia forçou um rígido reset sobre o mundo e levantou a pergunta: quem irá liderar o mundo pós-pandemia? Quem irá comandar o mundo pós-pandemia? Não será os Estados Unidos. Com Donald Trump, os Estados Unidos abandonaram o papel de liderança global. A América se retirou de acordos multilaterais. E a luta para controlar uma pandemia. Joe terá que apanhar estes pedaços e curar uma América aleijada pela pandemia, antes mesmo de sequer pensar sobre liderança global. E então temos a China. Beijing adoraria fazer esse papel. Eles têm o poder, o dinheiro, mas a China não irá liderar o mundo, porque seu histórico é muito pobre e suas intenções muito óbvias. Assim, voltamos à pergunta: que tipo de equações de poder 2021 verá? Porque na nossa mente pensamos sobre este último líder mundial como sendo uma personalidade grande, imponente e, obviamente, carismática. Não sei sobre o carismático e nem sei sobre a sua estatura física, mas inicialmente ele é visto como sendo, de fato, um personagem menor nos eventos mundiais. E digo isso porque, frequentemente, os cristãos são culpados de tentar especular sobre quem o anticristo é. John Kennedy foi ferido na cabeça e então eles disseram que poderia ser ele voltando à vida. Henry Kissinger foi um indivíduo muito influente e as pessoas disseram que poderia ser ele. Certamente muitas pessoas pensaram que Adolf Hitler poderia ser o anticristo. E alguns até mesmo pensaram que talvez fosse o Barack Obama. Alguns até mesmo pensam que seja Donald Trump ou até mesmo eu. Pois eles olham para pessoas que têm grande proeminência no mundo, especialmente se eles são líderes das nações mais poderosas no mundo nesta época. E automaticamente eles assumem que ele será alguém assim. Mas eu sugeriria que é bem possível que ele seja alguém que pegará todo mundo de surpresa. E que isso o surpreenda, de que subitamente ele se levante. E foi-nos dito que o seu poder não é de si mesmo, mas que provém de Satanás. Ele terá um poder notável. Mas por fim acho que a coisa mais intrigante é que vemos que Daniel fala dele fazendo uma coisa que é muito abominável. De fato, o Apocalipse sugere que ele coloca a sua imagem no templo, um ídolo de si mesmo no templo reconstruído em Jerusalém, que é algo que a Bíblia sugere que acontecerá. E o que estamos tentando fazer aqui, os seus familiares e amigos, esta organização, é usar este conhecimento precioso para construir máquinas que, na verdade, criam, manipulam e usam essas realidades paralelas ao serviço desta daqui. Nós queremos apanhar estas realidades paralelas deste espaço abstrato na qual elas vivem e esmagá-las dentro desse chip. Queremos ser capazes de fazer isso para fazer desse recurso
Essa coisa que é como fogo, esse recurso físico que a natureza nos oferece. Queremos ser capazes de usá-lo para servir às nossas necessidades. Queremos ser capazes de usar esses universos paralelos para computar as coisas, que então retornam e nos afetam nas respostas das nossas perguntas. Então, o motivo por que quero que vocês prestem muita atenção a estas grandes caixas pretas é que dentro destas caixas há um ponto, um chip, sobre o qual está acontecendo algo que nunca aconteceu na história da Terra. É uma coisa projetada que se torna um ponto de ligação para todas essas realidades paralelas. As sombras de todos esses diferentes universos se cruzam em um ponto físico dentro de uma destas caixas. Você pode pensar nisso como um portal para todas essas outras possibilidades alternativas que estamos tentando usar para computar respostas para resolver os problemas. Então esta coisa não é apenas um computador. É uma coisa inteiramente nova que nunca existiu antes. O Departamento de Defesa dos Estados Unidos está criando uma cópia de você em uma realidade alternativa para ver quanto tempo você consegue ficar sem comida ou água, ou como você vai responder à propaganda na televisão. O Departamento de Defesa está desenvolvendo um paralelo com o planeta Terra, com bilhões de nós individuais para refletir cada homem, mulher e criança deste lado da linha divisória. Chamado de simulação de mundo senciente, será um espelho sintético do mundo real, com calibração contínua automatizada em relação às informações atuais, de acordo com um documento conceitual do projeto. Esse espelho sintético fornece um ambiente para testar operações psicológicas, diz o documento, para que os líderes militares possam desenvolver e testar vários cursos de ação para antecipar e moldar o comportamento de adversários e parceiros. A ideia é gerar um futuro alternativo, com resultados baseados em interações entre vários lados. Eles programaram a mídia e programaram um sistema basicamente para fazer as pessoas pensarem de certa maneira, porque tudo isso se soma para programar a mente coletiva. E o que for que a mente coletiva acredite, isso produz um resultado nesta realidade. Mas o ponto é que eles usam esses sistemas com a mídia e esses sistemas de computadores e todas essas coisas para guiar a mente, fazendo as pessoas temerem determinada coisa, para desejarem outra coisa, para projetarem na realidade e fazerem da realidade o que esses programadores desejarem. A ideia então é que eles têm esses computadores estúpidos que podem mapear as realidades completamente porque usam esses geradores de energia, pois para isso é preciso uma bateria poderosa ou algo assim. Eles usam os próprios átomos como sendo os processadores. Eles nem mesmo computam. Então eles descobriram uma maneira de extrair energia do espaço atômico e criar um campo eletromagnético a partir disso. Estes sistemas mapeiam átomo por átomo, um universo inteiro. A partir daí, um DNA de um ser inteiro. Então o ponto é que estes são simuladores de planos que são tão acurados. E eles, na verdade, estão agindo e acessando potenciais e possíveis realidades paralelas, onde essas coisas, na verdade, acontecem. E se o universo for diferente? E se a guerra terminou desse jeito e outra pessoa ganhou? Ou se essa lei fundamental é diferente ou determinada espécie, entende? Basicamente que essas frequências e variáveis sejam diferentes e atuam de lá. A ideia é que isso é combinado através destes simuladores mentais, por essas consciências alheias. Membros de sociedades secretas, em que o resultado final é que eles se conectam instantaneamente a um universo projetado no hiperespaço, holograficamente inventado como se já existisse, e eles tocam nessa frequência de seres que se fundem e se identificam com este tipo de consciência. E estas consciências são entidades subhumanas deformadas. Hoje, quando você olha para as elites dominantes dos Estados Unidos e ao redor do mundo, eles acreditam, em sua maioria, que um governo mundial não é apenas necessário para a paz mundial e prosperidade, mas que é inevitável. De fato, eles dizem que se formos evitar a extinção sobre o planeta,
E eles profetizam que essa extinção virá através da guerra, ou pela fome, ou pelas mudanças climáticas, ou algum outro veículo. Eles basicamente dizem que devemos trabalhar na direção de uma governança mundial universal, que controla todas essas coisas. Mas isso tem muito mais a ver com controlar os recursos e sua distribuição ao redor do mundo. De fato, muitos na liderança das Nações Unidas admitiram abertamente que isso tem muito pouco a ver com o clima e tem quase tudo a ver com uma redistribuição de riqueza na criação de uma igualdade mundial. Em um futuro próximo, cada objeto da Terra estará gerando dados, incluindo nossas casas, nossos carros e até mesmo os nossos corpos. Quase tudo o que fazemos hoje deixa um rastro de exaustão digital, uma corrente perpétua de texto, dados de localização e outras informações que viverão muito depois de cada um de nós ter partido há muito. Nós estamos agora sendo expostos a tanta informação em um único dia, que nossos ancestrais do século XV eram expostos durante sua vida inteira. Mas precisamos ter muito cuidado, porque neste vasto oceano de dados, há assustadoramente uma completa imagem de nós. Onde vivemos, onde vamos, o que compramos, o que dizemos, tudo está sendo gravado e armazenado para sempre. Esta é a história de uma revolução extraordinária que estará passando quase que invisivelmente pelas nossas vidas, e sobre como o planeta está começando a desenvolver um sistema nervoso, onde cada um de nós age como sensores humanos. Esta é a fé humana da Big Data. Mas ninguém foi mais instrumental. Não apenas informar um número de organizações globalistas, cujo propósito declarado é avançar um governo mundial. Mas ninguém foi mais instrumental do que David Rockefeller, o presidente do banco Chase Manhattan e herdeiro da fortuna Rockefeller. Em sua vida, ele formou o Conselho de Relações Exteriores, a Comissão Trilateral. Ele foi fundador do Grupo Bilderberg, assim como do Clube de Roma. Eu sei que esses são grupos dos quais você provavelmente nunca ouviu falar, nem nunca pensou sobre eles, mas basicamente eles são povoados com as pessoas mais ricas, influentes e poderosas do mundo. Todos, desde Hillary Clinton até Mark Zuckerberg, são parte destas organizações, trabalhando juntos para criar uma rede global de nações que opera em sintonia e em concerto. Estamos no limiar de uma transformação global. Tudo o que precisamos é da grande crise certa, e as nações irão aceitar a nova ordem mundial. Então a esperança é que alguma crise... Mas veja, uma vez que uma crise não surgiu, nós temos que criar as crises em coisas como mudanças climáticas. Você tem que ter alguma coisa para assustar as pessoas. E as pessoas, especialmente na América, não estão assustadas pela ameaça das mudanças globais. Segundo a ONU, o mundo deve ter no ano que vem o maior desafio humanitário desde a Segunda Guerra Mundial. 235 milhões de pessoas vão precisar de ajuda para sobreviver, um aumento de 40% em um ano. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, avisou que o mundo pode enfrentar um aumento catastrófico de temperatura de mais de 3 graus neste século. Por isso, pressionou por declarações de estado de emergência climática até os países neutralizarem as emissões. Para simplificar, o planeta está estragado. Queridos amigos, a humanidade está a travar uma guerra contra a natureza. Isso é suicídio. A natureza responde sempre e já está a fazê-lo com força e fúria crescentes. O verdadeiro valor da riqueza, historicamente, tem sido em recursos da Terra. Tudo vem da Terra. Todo o ouro, todo o petróleo, todos os produtos agrícolas. Tudo o que fazemos tem coisas que saem da Terra. E o valor e riqueza estão realmente embutidos no planeta e na Terra. Meu palpite é que essas pessoas entendem esse princípio muito bem. Mas, no fim, se a riqueza é determinada sob o controle de recursos, então o jogo final precisa ser o controle dos recursos.
Não necessariamente ter o dinheiro. Retire o dinheiro e se pergunte quem realmente tem suas mãos nos recursos do mundo. Ao redor de todo o mundo hoje, a ONU e os governos estão garantindo terras em alta velocidade. E as pessoas pensam, isso é apenas para salvar o ambiente. Isso é tolice. É para garantir os recursos, para tirar os recursos offline, para fazer os recursos escassos, a fim de quando os oligarcas estabelecerem este fundo global um dia, os recursos do mundo serão colocados neste fundo global para o bem comum. O que a era tecnotrônica faz é criar um sistema de controle. Não é um controle necessariamente por indivíduo, mas o sistema é o controlador da sociedade. E é disso que se trata a tecnocracia, aplicando teorias de sistema à engenharia sociológica. Assim, as leis e regulamentos estão sendo implementados para serem aplicados pela tecnologia, que te manterá no canal que eles querem te manter. Este controle dos nossos recursos é claramente para onde tudo está se movendo hoje. É disso que se trata o desenvolvimento sustentável. Arrancar os recursos das mãos das pessoas e colocar nas mãos da elite. Este é o golpe, nos termos mais simples que eu consigo descrever. Ninguém, que eu saiba, no mundo econômico, considerou que há dois sistemas econômicos lutando pelo controle sobre o mundo inteiro agora mesmo. Um é o capitalismo e o outro é a tecnocracia. Um irá morrer e outro irá viver. A pergunta é, qual deles? O capitalismo sobreviverá ou será realmente suplantado pela tecnocracia? Os dois sistemas econômicos não são sequer óleo e água. São piores do que isso. Eles não podem coexistir. É quase como matéria e antimatéria. Eles não podem existir no mesmo espaço. Um morrerá e um viverá.